Pois bem, senhores, vamos lá? Vamos resolver um exercício aí, exercício da FUVEST São Paulo. Fala o seguinte: três esferas de isopor M, N e P e são suspensas por fios isolantes. Então, eu tenho três esferas, né? Então, para você entender, fazendo aqui o desenho, eu tenho três esferas a princípio, né? Eu tenho uma esfera, aí eu tenho mais outra esfera, e tenho outra esfera. Que ele chama uma esfera de M, a outra N e a outra o que? P. Note bem que no texto tem uma vírgula aqui, ó. Então eu vou mudar de cor a caneta aqui, ó, para uma vermelha aqui, ó. Aqui tem uma vírgula. Isso é importante. Você viu que eu comecei a leitura e parei na vírgula. Três esferas, minto, né? Três esferas de isopor, né? Isopor é isolante, tá? Ele deu o nome, né? MNP. Estão suspensas por um fio isolante. Então até aqui foi o que eu fiz no desenho. Quando se aproxima M de P, nota-se uma repulsão entre as esferas. Então, quando se aproxima-se M, N de navio e P de pato, nota-se que entre elas tem uma força de repulsão. Então, aqui é importante, nós temos uma força de repulsão. Quando eu tenho uma força de repulsão, eu tenho uma força de repulsão. Quando eu tenho cargas de mesmos sinais, ou as duas são positivas ou as duas são o quê? Negativas. Assim eu tenho força de quê? De repulsão quando as duas cargas têm o mesmo sinal. Então o que acontece, né? O que vai acontecer? Então aqui ele pegou a esfera que ele colocou N, e ele pegou a esfera P, e todas as duas têm o que? Força de repulsão. Só que até agora ele não falou se elas são positivas ou negativas, se tem excesso de carga positiva ou negativa. Então o que vai acontecer? Eu tenho duas possibilidades. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. Essas são as possibilidades, tá? Então, olhando nisso daqui, então aqui eu já começo a olhar quais são as possibilidades. Então, a primeira, NP, né? NP, elas têm que ter o quê? O mesmo sinal, né? Para ter força de quê? Repulsão. Então aqui, ó, já elimina essa aqui, ó. Sinais diferentes teria força de quê? De atração. Então essas aqui, ó, já estão eliminadas. Sinais diferentes, atração, eliminadas. Uma negativa e uma nula teria a atração eliminada. Então eu estou entre a possibilidade 4 e a possibilidade o quê? 5, tá? Continuando a leitura, tá? Continuando a leitura de onde que eu parei. Quando se aproxima N com M, nota-se uma força de atração. Quando é que eu tenho atração? A atração, eu tenho, né, aquela velha máxima, os opostos se atraem, mas isso é verdade na física, na eletricidade, quando eu tenho uma carga positiva e uma carga o quê? Negativa. Aí ela tem força de atração. Ou é negativa com positiva. Então ele fala que na outra possibilidade que eu tenho a possibilidade que vai estar assim, ó. Que ele falou que é N com... Ficou muito perto, deixa eu apagar.
Não. Com M. Se elas estão se atraindo, ou essa é positiva, obrigatoriamente a outra tem que ser o quê? Negativa. Ou essa é negativa e essa tem que ser o quê? Positiva, tá? Então vamos ver lá na nossa tabela, vou acionar meu laser aqui. Então ele está analisando M, o N com M. Elas têm que ter sinais o quê? Opostos para ter força de quê? De atração. Então, possibilidade 4 e 5 está coerente com o texto? Está coerente. Na possibilidade de N com P, elas têm que ter o mesmo sinal para ter força de quê? Repulsão, tá? Então, a 4 e a 5 é coerente, né? Continuando no texto, das possibilidades apontadas na tabela, quais são compatíveis com a observação? Então, a gente já matou a charada aqui, né? Que é a 4 e a 5. 4, 5, letra D de dado. Resposta aí, D de dado, tá? Resposta, letra D, tá? Essa que eu marcaria. Vou desenhar aqui para você as forças. Então, aqui, ó. Aqui eu teria uma força elétrica que eu ia chamar de força que P faz em N. E aqui eu teria uma força elétrica para cá, ó, que seria força que N faz em P. Como são cargas de mesmo sinal, força de repulsão. No caso aqui, ó, teria força de atração. Então eu teria uma força para cá. Eu teria uma força para cá, que seria força que M faz em N. E aqui eu teria uma força para cá, que seria a força que N faz em M, tá? Então, aqui força de atração e a outra força de repulsão. Esse é o exercício T1, tá bom? Vamos pegar mais um exercício para você. Vamos lá, senhores, mais um exercício, T5 aí, né? Eu estou fazendo alternado. Vamos ver o exercício. PUC. Ah, exercício da PUC. São Paulo fala assim: os corpos eletrizados por atrito. Então ele falou que é um corpo eletrizado por atrito. Então quando eu tenho atrito, os dois corpos no início do problema eles têm que estar neutros. O que significa estar neutros? Ter a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga o quê? Negativa. Esse desenho de mais e menos é meramente simbólico, tá? Porque num corpo existe muito átomo, muitos átomos, né? Com prótons, elétrons, nêutrons, né? Então, quando o corpo está neutro? Quando tem a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa. Quando eu atrito, o que atritar? Esfregar um no outro, né? Quando eu vou pegar um corpo e esfregar um no outro, vai acontecer do quê? Vai acontecer que no final do processo, um corpo vai ficar com excesso de carga positiva e o outro vai ficar com excesso de carga o quê? Negativa, tá? Agora, importante, toda vez que eu tenho atrito no final do processo, os dois corpos têm a mesma quantidade de carga, tá? Mas com sinais opostos. Então, um vai ficar com... No meu exemplo, um ficou com excesso de 3 positivo, obrigatoriamente no atrito, o outro tem que ficar com excesso de 3 negativo, tá? Então, os corpos eletrizados por atrito, esse aqui, os corpos em contato, quanto que eu tenho em contato? Em contato, quando eu tenho um corpo que ele entra em contato com outro, no final do processo, quando eu separar os dois corpos, eles obrigatoriamente terão o mesmo sinal. Por exemplo, tá? Vamos supor que aqui tinha uma carguinha com excesso positiva. No final do processo, as duas terão o mesmo, tá? O mesmo
sinal de carga. Se forem corpos idênticos, de mesmo material, mesma forma, idêntico, igualzinho ao outro, aí essa carga dividiria por 2, como a gente viu, né? Ok? Então, aqui é o contato. E indução. Já no processo de indução, a gente fez o exemplo do eletroscópio de folha, né? Você tem, por exemplo, vou fazer um exemplo, você tem um bastão carregado positivamente, né? Você aproxima ele de um eletroscópio que está neutro, então as perninhas dele estão fechadas, né? No final do processo, eu vou ter um corpo com as perninhas aqui abertas, né? Carregado que negativamente. Então, no processo de indução, no final do processo, eu tenho, né, o induzido com sinal oposto do indutor. Então, se a varinha chegar positiva, o corpo fica negativo, né? E se a varinha vier negativa, o corpo fica positivo. Sempre o contrário, tá? Fica carregados eletricamente com cargas de sinais. Primeiro, agora aqui na ordem, essa palavra é muito importante, respectivamente. Na ordem que foi dada, quem é o primeiro? É atrito. Quem é o segundo? Contato. Quem é o terceiro? Indução. Então, quem é o primeiro? Atrito. Ela tem que ter o quê? Sinais contrários. Então, não pode ser a letra A, porque falou que é igual. Não pode ser a letra B. Certo? Então, sobrou essas três aqui. Contato. Mesmo sinal. Sinais iguais. Então, não pode ser letra C. Então, até aqui está aqui. E indução, né? Vão ficar com o quê? Com cargas o quê? Contrárias. Então, a resposta, letra E. Note aí bem você aí que não tem conta, tá? Teoria aí, né, de sinais de carga. Então, quero te agradecer por esses exercícios, né? Se puder, coloque aí, comente aí, se você é meu aluno, coloque aí qual escola que você é, seu nome, tá? Se foi bom para você essa explicação, dá um joinha, tá? Se não foi, dá um negativo aí, dá um dislike, pode criticar o vídeo também, tá? Muito obrigado pela aula, fique com Deus.